Alvíceras, alvíceras. Estamos no Dicionário de Questões Vernaculares do grande Napoleão Mendes de Almeida, de saudosa memória, e hoje veremos um caso de flexão eufônica ou por atração. Você sabe o que é flexão eufônica ou por atração na gramática da língua portuguesa? Tenhamos, por exemplo, a expressão "a assinatura paga-se adiantada". Não é de admirar a substituição do advérbio pelo adjetivo. Percebeu que adiantada é um adjetivo que está qualificando a assinatura? A assinatura é que é adiantada? Ok, muito bem. Só que você viu que tem um verbo ali, pagar, flexionado entre o adjetivo e o substantivo? A assinatura paga-se adiantada. Logo, não era para adiantada estar qualificando a assinatura, como se deveria pensar originalmente. Examinando melhor, você vai perceber que o adjetivo adiantada está qualificando ou restringindo não o substantivo assinatura, mas o verbo paga-se. Opa, professor, então temos aqui uma situação complicada. O adjetivo está qualificando o verbo. Não era para ser então um advérbio? Sim, era para ser um advérbio. E é exatamente isso que nos causa espécie e é o objeto de nossa abordagem hoje. Adiantadamente é advérbio, formado mediante acréscimo de mente, que é o único sufixo adverbial que em português possuímos. E esse sufixo é acrescentado ao adjetivo, na forma feminina, adiantada. Então eu poderia dizer: a assinatura paga-se adiantadamente, e você não notaria nenhum problema. Estaria perfeitamente correto. Mas aí o exemplo que o Napoleão dá é de um uso esdrúxulo, em que no lugar do advérbio adiantadamente eu coloco o adjetivo adiantada. Estaria errada essa maneira de utilizar esse adjetivo? É errado eu dizer a assinatura paga-se adiantada em lugar de a assinatura paga-se adiantadamente? Veremos que não. Veremos que não, porque trata-se de uma atração, de uma concordância eufônica, atrativa. Vezes há, e não raras, em que, sem prejuízo para a clareza da oração, é esse sufixo dispensado. Quando tal acontece, o adjetivo, em nosso caso adiantado, fará as vezes do advérbio. Terá função idêntica à de adiantadamente, sem contudo perder a geral propriedade do adjetivo, a flexão. Ou seja, há ocasiões em que eu tenho esse uso de um adjetivo no lugar de um advérbio, ou seja, a forma de adjetivo, mas com a função de advérbio. Quando eu tenho uma palavra que tem a forma de uma categoria gramatical exercendo a função de outra, eu tenho um uso esdrúxulo dessa palavra. E aí então eu me deparo com frases como essa: ele molhou-se totalmente. Ok, perfeito. Totalmente é um advérbio com forma e função. Conforme função de um. Olha o sufixo mente. É um sufixo adverbial. Função, forma de advérbio. Termina com mente, é advérbio. E a função também. Totalmente está qualificando o verbo molhar. Molhou-se por inteiro, molhou-se totalmente. Mas me deparo, por exemplo, para dizer a mesma coisa, com essa seguinte expressão: ele molhou-se todo. Ou, no caso de mulher, ela molhou-se toda. E aí? Eu disse a mesma coisa? É a mesma coisa dizer ele molhou-se totalmente e ele molhou-se todo ou toda? Sim, é a mesma coisa. Eu disse a mesma coisa. A mesma mensagem foi veiculada. O que mudou foi que, numa frase, eu coloquei o advérbio, molhou-se totalmente. Em outra, eu coloquei o adjetivo, molhou-se todo, molhou-se toda. E aí é que nos chama a atenção, porque eu tenho um uso esdrúxulo aqui, pois o adjetivo todo, com, portanto, a forma de adjetivo,
recebe a função de advérbio, querendo significar não o adjetivo todo, mas o advérbio totalmente. Então ele molhou-se todo, o adjetivo todo, ele funciona como advérbio. Totalmente, como verdadeiro advérbio, que é, não poderá variar. Todo, ao mesmo tempo que exerce função de advérbio, conserva a propriedade de todo o adjetivo de flexionar-se. De todo adjetivo de flexionar-se. Fenômeno que se dá o nome de flexão eufônica ou flexão por atração. Ou seja, o adjetivo todo, como eu falei, ele vai ter a forma de adjetivo, mas vai exercer a função de advérbio, e isso se tornará possível, isso será possível graças à propriedade que todo adjetivo tem de flexionar-se por eufonia ou por atração. Ou seja, eu coloco, quando eu tiro o advérbio totalmente do lado do verbo molhou-se e coloco um adjetivo todo ou o adjetivo toda, eu consigo ainda manter o significado da minha mensagem totalmente íntegro, porque o adjetivo todo, o adjetivo toda possuem uma característica, um traço semântico de conseguir concordar por atração com a palavra mais próxima, portanto, ou por eufonia, ou seja, para si, pela força da expressão prosódica, ou por um motivo ou por outro. No caso da expressão ele molhou-se totalmente, e eu vou lá e coloco no lugar de totalmente, eu coloco o adjetivo todo e fica ele molhou-se todo. Nesse caso, todo ele é usado nessa frase sem causar prejuízo à mensagem, porque ele concorda por atração com o verbo molhar-se, com o verbo molhou-se, não por eufonia nesse caso, mas por atração. Por quê? Porque ele está próximo do lado, portanto, do verbo. Então, como o adjetivo todo está do lado do verbo, era para ele qualificar o substantivo ele. Aliás, o pronome ele todo, ela toda, ele molhou-se todo, ela molhou-se toda. Mas como o todo, o adjetivo todo está do lado não de ele, mas de molhou-se, ele acaba qualificando o verbo e não o pronome. E aí, quando ele qualifica o verbo, ele se transforma num advérbio. Ele está do lado do verbo, vérbio, advérbio. E aí então ele passa a qualificar esse adjetivo todo, a qualificar o verbo, se tornando em advérbio. Então, por atração, ou seja, por estar mais próximo do verbo, no espaço mesmo, na sintaxe da frase, ele acaba concordando, qualificando o verbo, e ainda assim cultiva a mensagem original, que era a de que a pessoa se molhou por inteiro, ele molhou-se totalmente. E aí, quando eu digo ele molhou-se todo, eu continuo dizendo que ele se molhou totalmente. Mesmo eu mudando as palavras, a mensagem segue íntegra, segue intacta, segue a mesma. Então, essa flexão eufônica, no caso do exemplo, essa flexão por atração, ela só é possível sem causar prejuízo à mensagem, sem desvirtuar a mensagem, sem mudar a mensagem, graças a esse traço, essa característica de todo adjetivo, de ele poder concordar por atratividade, por atração. Assim, então, certo é, as mensalidades pagam-se adiantadamente, quanto as mensalidades pagam-se adiantadas.